Declaração de líder da bancada do Progressistas, vereador Caleb Garbim. Da tribuna. Não suspira. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, população caxiense que nos acompanha aqui. Hoje eu tenho dois assuntos. O primeiro ele é mais breve por tratar-se de um convite. Eu quero reiterar o convite que fiz, salvo engano, ontem. Não é churrasco ainda. É para uma audiência pública que nós vamos ter hoje às 19 horas, aqui na nossa Câmara de Vereadores, onde nós vamos apresentar à comunidade caxiense o edital do FIESPORT 2026. Como os colegas já sabem, nunca é demais repetir, esta comissão ela foi desmembrada da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação também, e a partir desse ano ela tem autonomia. Então, considerando essa autonomia, a oportunidade de falarmos do assunto da maneira mais apropriada, mais profunda, nós vamos ter este debate aqui, oportunizando que a Ismel venha com os técnicos e possa apresentar o edital do FIESPORT 2026 para que permita que, de fato, as pessoas, a população caxiense, tenha acesso ao financiamento esportivo, do qual Caxias ostenta e tem a honra de ter o título de ser a maior financiadora no estado do Rio Grande do Sul desta modalidade de financiamento esportivo. Então, fica aqui o convite a todos os vereadores, vereadoras, convidem seus assessores, a comunidade caxiense, para que nós possamos ouvir o secretário, a secretária adjunto, da mesma forma também os técnicos da área do FIESPORT, porque é importante. Esporte molda caráter, estabelece cidadania, respeito a valores, princípios, e é uma grande forma de nós podermos concretizar a nossa caminhada esportiva. 7 horas, aqui na Câmara de Vereadores, vai ser na sala de comissões de NIPTF aqui, anexo a este plenário. Avançando, colegas vereadores, eu quero entrar num assunto aqui que movimentou, né, as últimas horas aí do dia no nosso país, especialmente a tarde e a noite de ontem, entrando na madrugada. E hoje de manhã, colega Bortola, fui recebido aqui com honrarias, né? Meu nome foi mencionado na porta deste plenário aqui pelos colegas vereadores. Estavam ansiosos para que eu chegasse e pudessem me comunicar daquilo que nós já sabíamos, né? De que nós estamos vivendo um estado de exceção, né? De que o Brasil deixou de ser uma república, deixou de ser uma democracia há um bom tempo já, e que a justiça é um aparelhamento do Estado. Esta é a grande verdade. E aí alguém diz assim, poxa, o Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, pastor evangélico, foi descoberto com áudios cabulosos, né, com o presidente Bolsonaro, falando sobre Eduardo Bolsonaro, e eu já faço aqui uma meia-culpa e digo de fato, né, que não é um linguajar apropriado. Eu, como cristão evangélico, reprovo a linguagem chula de baixo calão que é utilizada, né? Eu, como o vereador Mauro Martinelli, que também é pastor, além de vereador, sabe muito bem, né, da nossa conduta como cristãos, que buscamos ser o exemplo, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos como regra de fé e prática, nos ensina. Agora, diferente disso, a gente precisa fazer uma discussão aqui e entender. Os áudios que foram revelados pelo G1, pela CNN, pelo Estadão e etc., que inclusive, né, deveriam estar sendo tratados dentro do processo judicial e não servir de revista de fofoca, né, para a página de Instagram. Mas os áudios revelam o quê? Crime no INSS, revelam o quê? Esquema de corrupção, dinheiro na cueca, vantagem ilícita em triplex no Guarujá, litoral paulista, reformas em sítio de Atibaia no interior. Revelam o que será? Será que revelam esquemas de mensalão, envolvimento indevido com empreiteiras, superfaturamento de obras? O que os áudios revelam, vereador Iago? Revelam rombo fiscal em estatais do nosso país? Revelam isso? Não. Os áudios revelam um apoiador, e diga-se de passagem, o maior apoiador religioso deste país, da direita. O maior apoiador do presidente Jair Bolsonaro e de pessoas que se identificam com a sua pauta deste país. E aí, de maneira covarde, esperam o pastor Silas Malafaia pousar no Galeão, aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, vindo de agendas, porque ele estava pregando na Europa, estava em Portugal. E aí, de maneira assim, absurda, sorrateira, vil, né? Como essa casa utiliza dizer, pasmem, colegas, pasmem. Apreenderam o passaporte do pastor Silas Malafaia, cerceando o direito e a liberdade de sair do país. E o que mais que fizeram?
proibiram ele de falar com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Porque a expectativa deles é que fazendo isso vai desarticular. Só que eu sempre penso, vereador Bizi, que quando nós temos a verdade não temos nada a temer. Hoje ter passaporte apreendido é motivo de orgulho num país que nós vivemos. Porque nós temos, debaixo de um verniz de justiça, nós estamos vendo, de fato, a perseguição religiosa nessa nação. Imagina, Silas Malafaia usou alguma vez o passaporte dele para ir tentar impor sanções ao Brasil, ou que agora está na moda, né, falar de taxação, de sanções, etc. Ele usou talvez o passaporte para ir lá e conversar com o presidente de outra nação, etc. Não, estava usando o passaporte para fazer agendas, cumprir compromissos e levar a palavra de Deus, a fé, porque eu ainda acho que nós estamos em um Estado laico, né, que não se confunde com o laicismo, e porque estamos em um Estado laico, temos ateus, espíritas, cristãos, evangélicos, cristãos católicos, umbandistas, temos pessoas hindu, budistas, etc, 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 inclusive quem não acredita em nada e não tem obrigação de acreditar em nada. Então vejam, aí a pergunta é, quem é Silas Malafaia? Qual a eleição que Silas Malafaia concorreu? Qual o partido que Silas Malafaia se filiou? Qual a função pública que Malafaia ocupa? Nenhuma. A culpa, o pecado de Malafaia, para usar uma expressão aqui cristã, o pecado de Malafaia é ser um apoiador político nesse país. Porque hoje ter lado nesse país virou sinônimo de perseguição política e perseguição religiosa. Hoje ter voz neste país é motivo de você ser perseguido. Eu faço a pergunta aos colegas que também são juristas assim como eu, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, dispositivo celular apreendido, proibição de deixar o país, proibição de se comunicar com outros investigados. Qual o motivo de tudo isso? Ele não pode atrapalhar a investigação. Tá, e quais são os indiciamentos que foram feitos pela Procuradoria-Geral da República? O foro de alguém que não tem foro privilegiado não é primeiro grau de instância? Não deveria estar respondendo na primeira instância, como aconteceu com o ex-condenado que hoje preside o Brasil? Porque é um ex-condenado. Ele passou por todos os fóruns. Primeira instância, segunda, terceira, tentou recurso, diversos habeas corpus negados. Dezenas de juízes foram lá e reafirmaram, inclusive aumentando a pena. Isso é devido ao processo legal, que nós aprendemos aí na introdução básica ao direito. E agora nós estamos vendo o quê? A Constituição Federal sendo rasgada diante dos nossos olhos. Garantias fundamentais que deveriam reger aquilo que se chama como Constituição Cidadã, de cidadã e Constituição ficou só no papel. Nós não temos mais uma segurança jurídica aqui dentro do sistema jurídico brasileiro. Vejam, eu estou reprovando. O que Malafaia falou enquanto palavras de baixo calão são reprováveis. Agora, qual é o crime que está posto lá? Digam, qual é o crime? Qual o crime que existe dentro dos áudios comprometedores e cabulosos? Eu lembro que teve uma facção que disse, né, que mantinha áudios cabulosos com quem? Com o Partido dos Trabalhadores. Tem matéria, só dá Google aí, vão descobrir. Teve facção dizendo que tinha áudios cabulosos com o Partido dos Trabalhadores, que representa parte da esquerda política. Agora a pergunta, qual é o partido de Malafaia? O problema dele, sabe qual é? É ter voz. É não ter medo, vereador Bizi. Esse é o pecado e o defeito dele, é ter dito que não se curvará diante dessa situação que está posta. E o cerco está se fechando. Hoje é ele. Dias atrás foi o presidente Bolsonaro que está sendo, vou usar essa expressão, talvez até chula, fritado, assado de pouco a pouco, para que venha tentar desmobilizar as ruas, para que as pessoas venham se acostumar. Tem que ser indiciado, tem que ser preso, tem que ser preso, tem que ser preso, tem que ser preso. E tanto que você fala uma mentira, ela acaba se tornando uma espécie de verdade. Então fica aqui o desabafo. Liberdade religiosa indo pelo ralo. Hoje, o senhor corre risco também, vereador Bizi, porque o senhor também é um religioso, assim como eu, e outros colegas que são religiosos aqui nessa casa, porque dependendo do governo que estiver, e resolver ele perseguir pela sua razão religiosa, certamente o senhor não vai poder encontrar amparo na Constituição, porque hoje um religioso, um pastor evangélico desse país está sendo perseguido pelo fato de ser o evangélico. Detalhe, representando não somente ele, junto com evangélicos nesse país tem muitos católicos, tem muitos ubandistas e tem muita gente também que é do espiritismo. Nós não estamos falando só de evangélicos, estamos falando de muita gente que simpatiza com valores e princípios do lado da direita. Não sei qual colega me pediu a parte primeiro. Vereador Fantinel, sua parte. Obrigado, vereador Caleb. Eu quero só fazer um complemento aqui na sua fala e dizer que deveria ser unânime dentro dessa casa e de todas as casas no país, independente de partido, que ninguém está falando de partido. A questão é a seguinte, o pastor Malafaia é um cidadão brasileiro.
não é um político, não tem cargo político, não é filiado a partido político, não vai concorrer a nada, porque ele mesmo disse, não vai concorrer a nada. Então, uma pessoa dessa tem que começar, se houve alguma coisa errada, e eu não vou entrar no mérito, tem que começar na primeira instância. Que a justiça apure lá. Primeira instância, não deu, vai para a segunda, não deu, vai para a terceira, condenou, vai preso, beleza, tudo certo. Mas que siga o rito. Isso é o que está escrito na Constituição. E não está mais acontecendo no Brasil. Isso deveria ser unânime aqui dentro. Não aqui dentro, em todas as casas legislativas do país. Obrigado, vereador. Seu aporte, vereador Iago. Só para agradecer, parabenizar, poucos segundos, mas eu vou usar o tempo depois, mas dizer que a gente já viu isso lá atrás, desde o início do governo, assim como o empresário Luciano Hang teve suas contas bloqueadas e tal, pessoas que não são políticos, mas que o estado de exceção está perseguindo. A gente já conhece essa história lá na Venezuela, Cuba e outros lugares, mas depois eu falo melhor com mais tempo ali, vereador. Seu aporte, vereador Ramon, brevemente. Apenas uma palavra: vergonha. Para concluir, presidente, deixo a frase do glorioso, saudoso e sempre atual professor Olavo de Carvalho. Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, voltarão e irão nos prender por crimes que nós não cometemos. Bem-vindos à Constituição Federal do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente.